Olá, festa litúrgica do Papa João 23, São João 23, e nós recordamos que João 23 é o Papa que não só idealizou e sonhou, mas convocou e iniciou o Concílio Ecumênico Vaticano II há 59 anos atrás, em 11 de outubro de 1962. O Papa João 23, logo no início do seu pontificado, anuncia esse concílio. Pensemos que ele foi eleito em outubro de 58. Em 25 de janeiro de 59, diante de uma pequena comunidade de cardeais na Basílica de São Paulo, fora dos muros, ele anuncia um sínodo para Roma, que efetivamente não trouxe nenhuma novidade interessante, anuncia a renovação do direito canônico, que vai acontecer depois do concílio, e anuncia a convocação deste concílio ecumênico, que depois, com a sua encíclica Ad Petri Cathedram, ele também explica o porquê deste concílio. E nessa encíclica ele vai dizer que o concílio tem três missões. Primeiro, o incremento da fé. Segundo, a renovação dos costumes. Terceiro, a adaptação das disciplinas eclesiásticas para os tempos modernos. Quer dizer, o Concílio Vaticano II não teve a intenção de ser um concílio de proclamação de dogmas. Não era o problema da época discussões doutrinais. Mas tinha um problema seríssimo, que era o fato de que a igreja caminhava para um lado, ou caminhada fechada em si mesmo, enquanto que o mundo caminhava para o outro lado. Quer dizer, a realidade estava em um processo muito dinâmico, no século XX, de mudanças, e a igreja estava fechada em si mesma, autorreflexiva. E João 23, percebendo isso, evidentemente já também com anseios de outros bispos e teólogos, convoca o concílio que vai iniciar em 11 de outubro de 62 e que terá a grande missão de tentar reconciliar a igreja com a realidade. Fazer com que as perguntas da realidade sejam respondidas a partir do Evangelho e não a partir de visões internas da igreja. Quer dizer, nós estávamos em um processo onde a igreja respondia a si mesma e não respondia mais à realidade. E, portanto, ela perdia ali a sua função principal, que é exatamente, como dirá depois o Papa Paulo VI, de evangelizar, ou a sua função sacramental, como irá dizer o próprio Concílio Vaticano II. Então, o concílio que no início a Cúria Romana tentou controlar, depois toma as rédeas de si mesmo e se torna uma assembleia onde a discussão se faz aberta e onde a voz do Espírito Santo pode ecoar tranquilamente e os bispos vão colher os frutos desta grande comunhão conciliar. Pensemos que o concílio é aberto com a presença, evidentemente, do Papa João 23 e mais 2.540 bispos, o concílio mais universal da história da Igreja, numericamente falando, especialmente, mas ali nós temos as culturas, as línguas, as ideias, os conhecimentos e as motivações pastorais de todo mundo. Isso vai renovar a Igreja e é hoje, ainda hoje, para nós, o horizonte da Igreja Católica no século XXI. Ontem, dia 10 de outubro, o Papa Francisco abriu aqui em Roma o sínodo ou o percurso sinodal. Quer dizer, o Concílio Vaticano II retoma a ideia da colegialidade dos bispos. Os bispos que pensam a Igreja como um colégio, encabeçados pelo Papa, mas um colégio. Agora, Francisco retoma a ideia e quer construir conosco a ideia da sinodalidade, quer dizer, toda a igreja, todo o povo de Deus, todos os batizados escutam a voz do Espírito Santo e escutam-se entre si. E esta sinodalidade, para o Papa Francisco, não é um momento da igreja, mas é uma forma da igreja. Ele diz que a igreja do terceiro milênio, Deus espera da igreja do terceiro milênio, que ela seja uma igreja toda sinodal. Vamos trabalhar nessa direção. Vamos botar os pés fixos no concílio, botar o coração fixo no Evangelho, os olhos na realidade e vamos caminhar juntos como grande comunidade de fé, inspirados pela voz do Espírito Santo que nos conduz e que não nos deixará errar.